dieta, e aí ele vai trazendo toda uma instrução para a cabeça, e da cabeça o corpo todo começa a ser ajustado. Amém? Estão comigo? Amém. Ele diz que esse ajuste faz com que haja crescimento no corpo. Esse ajuste a partir da palavra de Deus faz com que o corpo unido, pelo auxílio de todas as juntas, cresça e edifique-se a si mesmo em amor, na medida em que cada parte realiza a sua função. O cabeça está no controle de todas as coisas, amém? Ele é Cristo Jesus, o Senhor. Amém. Deus que se entregou, morreu, ressuscitou, hoje vive e reina. E Ele está nos ajustando de acordo com a sua vontade. Eu creio nisso. Mas não é um ajuste por conta do conhecimento, do ajuste por ir à igreja, do ajuste por buscar um alívio para a minha alma. Mas é um ajuste para que eu cresça e ajude outros a serem edificados e a crescer. É um ajuste para que eu experimente o ajuste, a ordem da cabeça pelo Espírito, e também promova a edificação a partir da minha vida, ajudando uns aos outros em amor. Irmãos, a igreja de Jesus tem vários ministérios. Nós temos aqui vários ministérios. Nós temos hoje pessoas aqui sentadas que estão naturalmente servindo ao longo dos dias, das semanas. O fazer nós estamos aprendendo. Agora, a nossa motivação é que é um ponto de relevância. Porque quando ele diz em amor, é porque é possível fazer isso por outra motivação. Em 1 Coríntios 13, no verso 11, e agora sim, abra aí sua Bíblia no verso 11. Paulo está falando do que é o amor, ele está falando do amor, e o amor é Cristo Jesus. Você pode dar qualquer outra explicação a respeito do que significa amor, mas amor é uma pessoa e é Cristo Jesus, amém? Então, se você quer saber do que é o amor e como amar, você precisa conhecer Jesus. E nós aqui estamos em busca de conhecer a Jesus Cristo. No verso 11 ele diz: quando eu era menino, Paulo está dizendo, eu falava como menino, pensava como menino e raciocinava como menino. Quando me tornei homem, deixei para trás as coisas de menino. Paulo vem então desenvolvendo, falando do que é o amor, porque a igreja de Corinto era uma igreja cheia de dons. Tinha profeta, tinha mestre, tinha dons, tinha poder, mas faltava caráter. E amor não é uma característica de Deus. Amor é quem Deus é. Amém? Deus é amor, não é nome de igreja. Deus é amor, é o nome do Senhor. É como se define o Senhor. Ele é amor. E o amor, ele se move com diversas funções, ele opera de diversas formas. E é isso que Paulo está dizendo. Quando ele encontra um povo que não tem paciência uns com os outros, um povo que tem ciúme dos dons dos outros ou do ministério do outro. Quando Paulo aqui encontra orgulhosos, críticos, pessoas que não têm modéstia, não têm graça, não oferecem favor, não são generosos, defendem simplesmente os interesses pessoais, aqueles que deixam-se provocar com facilidade, até processam uns aos outros. Paulo descreve isso nas cartas aos Coríntios. Aqueles que se alegram com o pecado do outro quando deveriam julgá-los. Muitas pessoas confundem quando Jesus diz para a gente não julgar. Mas ele não está dizendo não julgue, senão você vai perder sua salvação e vai para o inferno. Não, Jesus está dizendo, toma cuidado, porque da mesma forma que você julgar, você vai ser julgado. A mesma medida que você usar para você julgar os outros, você também vai ser julgado. Amém? Então o juiz não julga porque ele é perfeito, mas porque ele entende que ele tem que andar de acordo com as regras, com a palavra. Mas Jesus ele ainda diz, olha, a cadeira do juiz está ocupada. Então não é a nossa função julgar, mas sim exortar uns aos outros. Que é o que? É dizer, olha, esse caminho vai levar à morte, então segue por aqui para que você encontre vida. Paulo, ele diz insistentemente com todas as igrejas para alcançar uma medida, um padrão, um lugar em Cristo.
Paulo vai dizer em Filipenses aquilo que esteve por muito tempo na porta das casas, né? Que virou uma frase mágica: tudo posso naquele que me fortalece. Aleluia. Né? Você lia aquilo no caminhão e falava amém, estou protegido. Né? E nas portas e adesivo no carro, enfim, tudo posso naquele que me fortalece. O carro todo irregular e você vai, tudo podendo. Nós por muito tempo nos equivocamos nisso, porque não lemos o contexto, que vai dizer: eu aprendi, Paulo está dizendo, Chico, eu aprendi a estar contente no tempo difícil, de fome, e eu aprendi também a estar contente no tempo de fartura. Eu aprendi, Paulo está escrevendo isso preso, ele está escrevendo a carta aos Filipenses em Roma, já preso, caminhando para o final da sua história. E eu entendo que Paulo, quando ele diz: sejam meus imitadores como eu sou de Cristo, ele não está falando porque ele é presunçoso, porque ele se acha o tal, mas ele está dizendo: eu aprendi a imitar Cristo, então me imita nessa jornada, porque esse é o Evangelho de Cristo, é nos tornar como Ele é. Amém? E se no final da história de Paulo ele está dizendo: eu aprendi a estar contente, ao invés de dizer o que constantemente, né, em tempos de rede social e tanto vídeo, circulam por aí aqueles homens deturpando o Evangelho, manipulando pessoas e conduzindo pessoas ao erro, dizendo: olha, se você está com fome, vem aqui, dê o que você tem, que eu vou orar por você para que você prospere. Ou então, você que está em dificuldade, traz aqui seus 100, seus 1.000 reais, e Deus vai te dar 1 milhão. Está sendo filmado, é só uma ilustração, viu? Sem cortes. E aí usa-se desse argumento de barganha, mas o homem que se tornou um exemplo para nós, um modelo de Cristo, ele não está dizendo que quando eu tive fome eu transformei pedras em pães, mas eu aprendi a estar contente no Senhor, eu aprendi a confiar no Senhor, eu aprendi a estar guardado no Senhor, eu aprendi a tudo esperar, a tudo crer, tudo sofrer. Nós vivemos em dias onde tudo precisa de um toque de milagre. E irmãos, eu creio no milagre, eu estar aqui é um milagre, não tem a ver com isso. Mas existe algo mais e além do milagre, porque o milagre geralmente é como o anzol, que vai ali para capturar o peixe. Mas o importante é capturar o peixe só ou comer a muqueca? Tem gente que gosta só de pescar, né? Mas isso aí eu acho que é outro problema. Nós temos algo muito mais profundo e melhor para desenvolver e viver em Cristo. E muitas vezes a gente está na parte rasa do Evangelho, na parte superficial de tudo aquilo que o Senhor tem para nós. Nós queremos Deus, mas só um pouquinho. Existe um ajuste daquele que é o cabeça, que Ele está operando em nós. E se você não entender, você vai confundir que isso é coisa de homens. Se você não entender, você vai achar que é coisa da igreja, missão. Mas eu entendo que Cristo é a cabeça de toda a placa denominacional. E Ele está ajustando sim a sua igreja. E às vezes Ele ajusta crescendo. E a gente acha que está tudo bem, está crescendo, agora eu descanso, Senhor. Aleluia. E é a hora que surge mais trabalho e ainda mais ajuste, porque quando Deus dá o crescimento é porque Ele está trazendo responsabilidade. E não tem a ver com o pastor, é com vocês. Pastor. O Senhor está nos chamando para nos ajustar para uma medida nova. Há um favor ainda mais excelente do Senhor. Há um crescimento maduro para nós nesse tempo. Quando Paulo diz aqui no verso 11 que quando eu era menino, ele está dizendo quando eu era imaturo. Quando eu era imaturo, eu falava igual um menino. Tem um menino falando aí, não dá nem para entender. Quando eu era menino, eu pensava como menino. Ou seja, as escolhas dele, os pensamentos eram coisas infantis. Mas quando ele diz ainda, né? Quando eu era menino, eu raciocinava, ou seja, minha capacidade de discernimento era de um menino. E ele está dizendo que quando eu me tornei homem, e o sentido ali é quando eu recebi vida,
eu deixei para trás coisas de menino. O que ele está dizendo é quando eu recebi uma influência de vida. Não se trata simplesmente de passar um tempo e deixar de ser um bebê, uma criança e agora se tornar adulto. Paulo está dizendo, quando eu recebi algo que produziu crescimento em mim. Vocês estão entendendo isso? Quando foi gerado o crescimento do Senhor na minha vida, ele está dizendo, agora eu deixei para trás as coisas de menino. Eu assumi um modo de vida diferente. Eu desisti das coisas de criança. Sabe, tem pessoas que se converteram recente, eles estão novos na fé, como se costuma dizer. Então tudo é novo, tudo faz muito sentido, tudo toca, tudo ministra, tudo dá alegria. Tem aqueles que já estão numa fase adolescente, então eles já estão desenvolvendo desafios. O problema é quando muitos param nessa fase e não deixam de vez as coisas de menino e assumem a vida do Espírito que tem sido derramada nesses dias. E não assumem o fôlego de vida que tem sido liberado nesse tempo, as palavras de vida desse tempo, para se tornar homem, para se tornar alguém que apresenta uma nova forma de viver e frutificar a partir daquilo que o Senhor tem feito. Quando Paulo fala de amor, ele está dizendo que é Cristo. Quando ele desenvolve no capítulo 13 tudo o que, ou melhor, toda uma essência, dizendo o amor é paciente, o amor é bondoso, ele não se inveja, ele não se vangloria, não se orgulha, não maltrata, não procura seus interesses, não se ira facilmente, não guarda rancor. Cristo não se alegra com a injustiça, mas ele se alegra com a verdade. Ele tudo sofreu, ele tudo creu, ele tudo esperou e tudo suportou por amor. O amor é uma pessoa em vida, o amor é uma pessoa que está cumprindo algo. E se você quer ser desafiado, você coloca aqui: o Marcelo é paciente, misericórdia. O Marcelo é bondoso. Deixa eu parar, é só para ilustração. Você coloca o seu nome. Porque aí você começa a ver e a ser confrontado numa pessoa, numa verdade, num modelo, num exemplo. E o que o Senhor espera de nós é crescimento. E esse crescimento tem a ver com discernir de forma diferente, raciocinar de forma diferente. Porque quando eu era menino, eu buscava simplesmente comer, me divertir, tinha a ver com o ego. Mas como adulto, o que eu mais tenho que fazer é abrir mão do meu ego, é abrir mão do meu eu. O que eu mais tenho que fazer como adulto é renunciar às minhas vontades para que o Senhor se satisfaça na minha vida. O fruto do Espírito é mais importante na vida cristã que os dons. O fruto do Espírito tem a ver com o caráter, aí sim, o caráter do Senhor. Faces do caráter do Senhor. O fruto do Espírito, ele também envolve amor e amar. Mas o fruto do Espírito fala de algo que só o Senhor pode gerar em nós. É esse fruto do Espírito, é essa vida que Paulo está dizendo que recebe. Então ele se torna alguém que é homem, que é maduro, alguém que está completo, então, para apresentar a vida, ou para viver a vida conforme Cristo. Nós não podemos entender e achar que o Evangelho tem a ver com eu me satisfazer simplesmente em um ambiente que está adequado ao que eu quero, ao que eu gosto. Mas o Evangelho, ele fala de santidade e renúncia. Fala sobre alcançar um caráter que é conforme de Cristo. Nós estamos entendendo que há um tempo de crescimento e o Senhor tem nos impulsionado de forma intensa. Mas não um crescimento sem propósito, não um crescimento sem ajuste, não um crescimento sem correção, não um crescimento sem discernir de fato o alvo. Nós não estamos aqui brincando como crianças, nós estamos como adultos responsáveis em busca de alguém que é superior e excelente. E alguém que, quando se apresenta, nos constrange. E quando o Evangelho que nós vivemos, quando o cantar, o ler a Bíblia, quando o meu relacionar com o Senhor não me leva a um constrangimento,
significa que eu ainda estou no lugar raso, significa que eu ainda estou admirando Jesus de longe. Porque quando, como algumas pessoas dizem, né, se olha nos olhos dele, é impossível permanecer o mesmo. É impossível viver da mesma maneira, é impossível estar convencido de que eu sou bom o suficiente. É muito além de pecado. Tem muito mais a ver com algo novo e melhor do que com o passado de erros. Tem muito mais a ver com deixar tudo para segui-lo do que justificar as minhas escolhas e erros do passado. Jesus é um novo nascimento, é a nova vida. Mas só há crescimento genuíno no corpo quando a gente desiste. A pessoa crescer, uma criança que está aí amamentando, ela cresce de forma espontânea. O crescimento é tão espontâneo que se ela dormir, ela cresce mais. E quanto mais dorme, mais cresce. Agora, a vida espiritual não é assim. Quanto mais eu durmo, eu mais cresço. Não é espontâneo. É uma guerra. O crescimento espiritual que eu creio que o cabeça está ajustando o corpo, para que o corpo alcance essa medida de Cristo, em amor, com uma motivação correta. Ele não é um crescimento espontâneo, ele requer de fato um investimento de uma vida. Ele requer de fato uma disposição de renúncia, de abrir mão de tempo, de investir, como Provérbios fala, em comprar o conhecimento. Em tempos de tanto conhecimento liberado aí nas redes, tem um conhecimento que ele é específico, que vem do alto, que vem daquele que te criou, e parece que as pessoas sabem disso, mas isso parece que tem tão pouca importância. E por isso que se alcança tantas coisas, tem conhecimento para ficar milionário, tem conhecimento para ficar famoso, tem conhecimento para tudo. Mas existe um conhecimento que fala de uma vida que tem sentido, ainda que você seja milionário. O problema não é o dinheiro, o problema não é a fama, o problema é a falta de propósito numa vida. Falta de noção de que de fato aquele que te criou, ele espera o crescimento do seu caráter como o dele é. Crescer espiritualmente significa desenvolver o nosso caráter e santidade de Cristo em nossa vida. É uma substituição. Passa pela revelação. As pessoas querem ingredientes prontos, né? O que eu faço para poder crescer espiritualmente? Várias pessoas me procuram dizendo: pastor, eu queria orar mais, eu queria sentir mais Deus, eu queria entender mais a palavra de Deus. E há várias expectativas que são, eu creio, que o próprio Espírito despertando. Mas muitas delas ficam frustradas porque as pessoas acham que é só ler. As pessoas acham que é só vir no culto. Mas não, é o entendimento de que há uma vida melhor para ser substituída pela sua. E esse crescimento tem a ver com a morte, tem a ver com a troca, tem a ver com encontrar de fato a revelação genuína. Por quê? Porque para crescer eu preciso entender, eu preciso discernir. Para crescer eu vou ser provado. O crescimento muitas vezes vem na tribulação, quando está tudo sacudindo, quando você perdeu o controle, quando você acha que está sucumbindo. A vida agora acabou. Nessas horas Deus tem uma palavra para revelar para você. Mas o problema é que muitas vezes a gente busca sobreviver no meio da tormenta. E quando a gente quer sobreviver no meio da tormenta, a gente acaba afogando todo mundo à nossa volta. A gente acaba perdendo o senso do eu quero viver para quê mesmo. Deus usa a provação. E a provação tem a ver com um tempo de adversidade, onde você precisa entender e avançar. Mas a tormenta não, ela vem para sacudir tudo. A tormenta ela vem quando você perde todo o controle. Mas o Senhor não perde o controle de nada, porque Ele está te guiando a algo novo e ainda melhor. Então, o Senhor vai te provar, o Senhor vai te colocar diante de situações extremas, difíceis. Como Tiago fala, o Senhor vai provar a sua fé. Você crê em Deus? O Tiago diz, até o diabo crê e treme de medo.
Mas é necessário crer como Abraão, que entregou tudo que ele tinha de melhor. Ele se dispôs totalmente a apresentar diante de Deus tudo que ele tinha de melhor, que era o seu filho, porque ele cria que o Senhor estava falando com ele. O padrão de fé é um homem que deixou uma cultura e um caráter para se tornar alguém segundo a cultura dos céus. O Senhor não para de nos levar nas escolas de transformação, para que aquilo que é excelente está em nós, como um diamante no meio de uma montanha escondido. Ele só vai surgir diante de muito ataque violento àquela montanha. Estávamos até conversando sobre pessoas que vão escavar granito, e no meio desse processo para cortar pedra e achar o granito, eles encontram diamantes. Deus está vindo para sacudir sua montanha. Misericórdia. Para que haja algo de valor ainda mais excelente. A pedagogia divina não tem a ver com não sofrer, mas sim com carregar a sua cruz. Não tem a ver com alívio e descanso, porque o lugar de alívio e descanso e sem dor é lá no céu. Aqui nós estamos cumprindo um propósito que tem a ver com revelar, que tem a ver com manifestar a sua grandeza. E sabe o que mais manifesta a grandeza de Deus? Não é orar por um enfermo e vê-lo curado. Eu lembro lá em Venda Nova, a Roberta curada de um tumor no cérebro, e aí chamaram ela para falar com as outras pessoas que estavam lutando contra o câncer. Sabe quantas pessoas se converteram? Nenhuma. Mas elas estavam vendo um milagre, uma ressonância, e mostrando o tumor desse tamanho, de repente o tumor menor que uma unha. Elas estavam vendo um milagre diante delas, mas ninguém ousou entregar, porque não assumiram o lugar de consciência de quem é Cristo. Eu não sou contra o milagre, por favor, mas eu entendo que a maturidade tem a ver com a revelação de um caráter, porque o caráter revela uma pessoa que é diferente de tudo que há nessa vida. Cristo é muito melhor do que eu sou para os meus filhos. Cristo é muito melhor do que qualquer pessoa boa dessa terra. E quando alguém consegue revelar o caráter de Cristo, isso sim toca pessoas. Isso sim move sobre multidões. De tal maneira que elas iam desejar uma vida nova. De tal maneira que elas encontrem de fato o sentido para uma vida nova. Nós estamos em busca de crescimento. Eu sou apaixonado pelo crescimento. Tem horas que fica difícil de crescer, porque chega em áreas que tem que ter golpes mais violentos, e aí você fala, não, deixa isso para depois. Você foge da dor, da pressão. Mas eu sou apaixonado por crescer. E é inevitável o conhecimento. E não tem a ver com o conhecimento profundo, mas tem a ver com o conhecimento revelado. As ciências dos homens são, sim, válidas e úteis, mas aquilo que o céu revela, isso é muito poderoso. O que a palavra de Deus revela é muito poderoso. Nós estamos vivendo dias tremendos, quarta-feira aqui estudando de forma muito simples, mas é um conhecimento revelado que tem feito uma ultrassonografia na alma de muitos, e as pessoas estão enxergando coisas que estavam encobertas, adormecidas, dores, traumas, feridas. Elas estão enxergando as suas feridas, mas com uma esperança. É como se descobrisse uma doença e falasse, nossa, isso é terrível, isso dói, mas graças a Deus por Cristo Jesus. Nossa, isso é muito ruim, mas que bom que eu enxerguei e agora eu posso lidar com as minhas dores. Isso não tem a ver com homens, isso tem a ver com o conhecimento da verdade que liberta.
O conhecimento da verdade liberta não é quando eu deixo uma religião para entrar numa outra religião. O conhecimento da verdade que liberta é quando eu deixo de andar sem sentido e encontro o caráter daquele que vive e reina. E eu encontro algo seguro, real, palpável para lançar a minha vida e depositar a minha vida em algo que tem sentido. Nós estamos em busca do crescimento, por isso, Bernardo, tantos livros, por isso, tantos cursos, porque não tem a ver com conhecimento teológico, mas com uma teologia injetada na alma, uma teologia que substitui o nosso caráter, com verdades de um Cristo vivo. E a nossa expectativa é que a igreja entenda esse tempo onde a cabeça está ajustando o corpo para crescer, mas é em amor, é a partir de quem ele é a partir de uma essência de alguém que está transmitindo vida e não morte, de alguém que está transmitindo não o fazer, mas o ser como ele é. Porque é comum as pessoas chegam na igreja e falam: pastor, eu quero fazer alguma coisa, acha alguma coisa aí para eu fazer. E aí, irmãos, outro dia eu estava falando, tem gente que gosta de andar do lado do pastor, não sei por quê, só trabalha mais. E toda hora tem uma demanda. É só serviço, né, Thais? Mas tem pessoas que chegam querendo fazer alguma coisa, e fazer, irmãos, como igreja tem muito o que fazer. Porque o nosso trabalho tem a ver com a cidade, não com o que está acontecendo aqui dentro. Então nós estamos preparando aqui dentro para acolher a cidade. Sim ou não? Nós estamos nos preparando para olhar as necessidades de Anchieta e parar de dar desculpa e dizer: não, tem que chamar a polícia, tem que levar para o CRAS, tem que internar, tem que chamar o SAMU. Não, nós estamos indo como luz no mundo para dizer: a sua enfermidade é por causa de um pecado, vai, não peques mais, seja curado, que foi isso que Jesus fez. Só que isso tem a ver com um caráter muito seguro no Pai. Nós estamos muito presos no nosso caráter terreno. Por isso nós precisamos da verdade que liberta, para que todo o fluxo dos céus corra no nosso meio. E que está ali aprisionado nas drogas, na bebida, a gente pare de olhar dizendo: coitado, escravo do diabo. É o máximo que a gente faz, dá uma sentença. Mas vai haver um dia em que nós iremos e vamos ali botar mão sobre os leprosos da sociedade, dizer: fica curado em nome de Jesus, porque é o que eu tenho para te dar, é cura, porque Ele me curou, porque Ele me libertou, porque Ele vive aqui, que eu me tornei como Ele é, e o que eu posso fazer por você é isso. Um tempo onde nós vamos parar de dar desculpas, vamos nos tornar uma resposta para um mundo caído. Mas hoje o foco no hoje é: eu preciso crescer um pouco mais em conhecer quem é Cristo, para que eu faça um pouco mais motivado por amor e não para aparecer, não por fazer, porque isso me faz sentir bem. A filantropia é boa, é tão bom ajudar as pessoas, a gente sente: poxa, que bom. Mas a minha motivação, e o que Paulo está dizendo aqui, o que ele diz no capítulo anterior, é que ainda que você dê o seu corpo para ser queimado, se não for por amor, se não é um ajuste, se não é uma decisão da cabeça, se está envolvido em religiosidade vazia, ainda que você pegue todo o seu dinheiro e invista em missões, em obras, e tem muita coisa, irmãos, para fazer no mundo, mas se a razão disso não é amor, está perdendo tempo e dinheiro. O que o Senhor tem para nós é crescimento, baseado em quem Ele é. Não é uma experiência de poder. Os meninos querem uma experiência de poder. Tem pessoas que me criticam dizendo: tinha que ter mais
alvoroço, sabe? Tinha que ter sacode, sapateado, você tinha que gritar um pouco mais, dar uma rajada de língua estranha. Eu falei, pra quê? Pra você se arrepiar e falar, o culto foi tremendo. Irmãos, eu estou procurando, sobretudo, receber o ajuste, para transmitir o ajuste. O poder de Deus eu já vi muita coisa, e creio, busco, espero, mas isso não é a parte importante e relevante do Evangelho, porque o Evangelho fala de uma pessoa, para que nós venhamos nos tornar, amém? Por anos e anos a igreja se tornou menina ouvindo, e sendo induzida por homens gananciosos, presunçosos, vaidosos. Mas não, hoje não, chega disso. Nós precisamos de nos tornar como Ele é, para viver aquilo que Ele sonhou para nós. Porque antes tinha um tempo que as pessoas não sabiam ler, séculos atrás. Mas hoje nós sabemos ler, temos Bíblia, até Bíblia rosa você tem para combinar com o seu look. A questão é, estou sendo iluminado pela palavra da verdade, e o conhecimento está gerando uma experiência, um desafio. Deus está fazendo, irmãos, e há vários sinais. Tem jovens que estão vindo 6h30 para cá, e eles sobem aqui, e eles estão ali chorando e orando. Sabe quem que mandou? Eu aqui não fui. Fiquei sabendo. Me deixou irritado não, irmãos. Nossa, eu pensei, vamos trazer essa oração aqui para baixo, para a igreja toda chegar às 7 horas. E a igreja, 6 horas, a igreja vai orar de 6 às 7. Interceder pelo culto, pelas pessoas, e a glória de Deus vai vir, as pessoas vão sendo atraídas a esse lugar, e eu creio. Mas para que isso aconteça, eu preciso entender o que é o amor, porque senão nós vamos encher, e aí aquilo que dá muito trabalho, a gente fala, não, vai embora. E aí vamos desprezar os pastores que vão entrar aqui, mas são viciados em bebida. Os profetas que estão drogados, os homens que mais sacudiram o Brasil, eles estavam em clínicas. Grandes pastores e pastoras, mulheres que influenciaram no nosso tempo recente, estavam em clínica de manicômio. Gregório McNulty fumava maconha no Havaí, e era um cara muito doido, mas ele se converteu e ficou chapado do Espírito. E tem um monte de gente no Brasil marcada por palavras que aquele homem, que não tinha nada para oferecer, era até grosso, mas irmãos, Deus usava aquele homem. Então não tem a ver com o meu passado, tem a ver com aquilo que eu preciso me tornar para um novo tempo. É muito chato ser igreja se você não cresce. É muito chato ser igreja se você só está preocupado em ganhar ou adquirir algum benefício. É muito chato ser igreja se você veio aqui para ter uma experiência de arrepio. Você vai precisar de alguma coisa te arrepiando o dia inteiro, a semana inteira. Então hoje é dia da gente acordar e assumir o nosso lugar para crescer conforme Cristo. Deixando de ser menino tem a ver com receber vida. Sabe, os discípulos, eles nos ensinaram muito, errando, caminhando ao lado de Jesus. Mas eles deixam uma revelação profunda e poderosa ali em Atos, quando eles estão em obediência, orando, meditando na palavra e buscando a revelação do alto, até que de repente o Espírito de vida vem e toma eles. E aqueles homens que eram meninos na fé se tornam gigantes, que alvoroçaram o seu tempo, que marcaram o mundo até hoje. Estou falando de Paulo, de Pedro, João, e esses homens que não tinham nada, mas porque receberam a vida de Deus, porque deixaram de ser meninos, se tornaram homens conforme Cristo, por amor a Cristo. Esse é o nosso lugar, de encontrar o sentido no amor. As pessoas querem um sentido para vir à igreja, as pessoas querem um sentido para
ler a Bíblia é um sentido para dar dízimo e oferta. O Senhor não está atrás do nosso dízimo e oferta. Ele não está atrás de ver quem não deu dízimo e oferta para punir com o devorador. Isso é coisa de jardim de infância, bicho-papão. Tem pessoas vivendo, adultos vivendo como crianças com medo do devorador, do bicho-papão. Vão ter que dar o dízimo, senão o bicho-papão vai te pegar. Por favor, Ele deixou o céu, a sua glória, para morrer no meio do seu lugar, para nos dar acesso a uma nova vida. Então nós precisamos nos comprometer com a nova vida em Cristo Jesus, sim? Amém? Se coloque de pé.